Olá, estamos então analisando as cartas da corte do naipe de paus. O pajem nos relembra da necessidade de nos conectarmos com a criança divina, voltada para a inspiração e a leveza da vida. Os momentos onde a gente deve se arriscar de uma forma inocente, porque a partir da experimentação, assim como uma criança, a gente descobre a vida. Depois nós encontramos o Cavaleiro de Paus, que é o momento onde nós estamos experimentando a vida a partir do elemento fogo, que são as nossas ações, as nossas impulsividades, e é o momento onde a gente descobre os riscos que isso traz para a nossa vida. Até que ponto nós devemos agir de forma cega, até que ponto a nossa impulsividade nos machuca, até que ponto a gente está lapidado ou não em relação à nossa forma de agir diante do mundo. Esse é o nosso cavaleiro de paus interior. A gente aprende também se machucando. E então nós entramos para dentro do castelo e ali nós encontramos um grande salão. Nesse grande salão está sentada a rainha de paus. Todas as rainhas, elas representam a manifestação do elemento do qual elas regem de forma interior. O que eu quero dizer? Como nós estamos estudando a rainha de paus, nós estamos falando da energia do elemento fogo de forma interiorizada e madura. O papel da rainha não é representar as mulheres. O papel da rainha é representar a manifestação do elemento a partir do seu polo feminino. E isso tanto os homens quanto as mulheres carregam. A rainha de paus então vai representar como você se movimenta com o elemento fogo dentro de você mesmo. Para a gente entender melhor as rainhas, nós podemos observar as rainhas na nossa história. Na cultura medieval, quando existiam as rainhas, o papel delas era gerenciar a parte interior do castelo, a parte interior da corte. Então a rainha era aquela que organizava os bailes, era aquela que organizava a partilha do alimento, por exemplo, aquela que comandava os criados e aquela que de alguma forma muito privada aconselhava o rei. A rainha então vai representar o gerenciamento interno. No caso da rainha de paus, ela vai representar a coroação do elemento fogo diante do nosso mundo interior. Aqui nós vemos uma rainha sentada num trono e a chama está em seu coração. O fogo está em seu coração. Então a rainha de paus, ela vai representar a própria manifestação da presença. Como nós estamos estudando as cartas como arquétipos, o nosso objetivo diante delas é, de alguma forma, aprendermos com o que elas nos ensinam. No caso da rainha de paus, ela também pode ser vista como um arquétipo de relação diante da vida. A rainha de paus, então, é aquela que vai representar que apenas pela sua presença, ela já magnetiza o campo. Um exemplo, a corte foi organizada para um baile, que ali está a presença da rainha. Independentemente de como a rainha esteja vestida, a presença dela é magnética. Essa é a rainha de paus. E por que essa presença da rainha de paus é magnética? Porque ela sabe conduzir a chama interior. Ela sabe que, dependendo da forma como ela atua, ela pode queimar ou aquecer. Então a rainha de paus é aquela que nos ensina que a chama interior deve ser cultivada com presença e atenção. Caso contrário, nós podemos incendiar, e não é esse o objetivo. A rainha de paus, assim como todas as rainhas, são aquelas que sabem de si mesmas. Elas têm um autoconhecimento elevado sobre quem elas são. Independentemente de sermos homens ou mulheres, as rainhas então vão representar a atuação interior, mais uma vez falando. É importante que isso seja reforçado, porque as rainhas elas não representam um rei de saia. Elas não representam mulheres empoderadas que agem no mundo.
As mulheres empoderadas que agem no mundo estão agindo voltadas para o arquétipo do rei. Isso não está errado. É importante isso ser reforçado, porque a rainha tem o seu papel, assim como o rei tem o seu papel. Uma outra forma de ilustrarmos as rainhas é a seguinte. Imagine uma floresta. Dessa floresta, a imperatriz surge da terra. A grande mãe terra emerge. Ela aparece grávida porque a imperatriz representa a fonte de criação da natureza. A imperatriz é aquela que convida as 4 rainhas para serem suas representantes na terra. Então, a rainha de paus é convidada a ser a representante da imperatriz a partir do elemento fogo. A imperatriz é aquela que representa a natureza selvagem. Então, a rainha de paus é aquela que representa o elemento fogo em sua natureza selvagem, mas a partir da luz, a partir da consciência. Ela não apenas queima, ela sabe o seu poder. Então, nós podemos dizer que as rainhas vêm da imperatriz. A imperatriz como a grande mãe natureza e as rainhas como a representação simbólica de cada uma das faces dessa mãe natureza, de cada um dos 4 elementos. Então, quando a rainha de paus sai numa leitura, ela está nos convidando a observarmos como está a nossa presença. A rainha de paus é aquela que nos convida, que nos lembra de sermos sóis, de sermos um sol aonde estamos, mas sempre lembrando que nós estamos falando do elemento fogo. E quando estamos falando do elemento fogo, se ele não tiver contenção, ele se alastra e se torna arrogância, se torna egoísmo, se torna inflação. Não é à toa que ela é considerada uma rainha. Ela sabe o seu lugar. Ela não precisa impor em palavras. A sua presença já diz tudo. A rainha de paus, então, representa aquele momento, aquele estágio da nossa vida, onde a partir do movimento do elemento fogo, a partir do movimento do As ao 10, repetidas vezes, nós vamos amadurecendo. Então, nós sabemos que a inspiração é uma dádiva do sagrado, nós sabemos que a ação é necessária, nós sabemos que carregar um fardo além do que nós damos conta obstrui a nossa luz. Então, quando a rainha sai numa leitura, ela pode estar tanto representando um convite a você se conectar mais com a sua identidade, com a sua presença, com a respiração e com o momento presente da sua vida, aonde você está quando você está se comunicando, aonde você está enquanto você se movimenta. Independentemente do que você esteja fazendo durante o seu dia, aonde está a sua consciência? Ela está em pensamentos e imaginações ou ela está em presença? As cartas da corte também podem representar que existem pessoas ao nosso redor com essas características, com essas qualidades. Mas o convite é sempre lembrar que, se determinadas pessoas aparecem ao nosso redor e nos afetam, seja para o bem, seja para o mal, é um sinal de que nós precisamos despertar o que aquela outra pessoa está tentando nos mostrar. Então, se nós encontramos uma rainha de paus ao nosso redor, seja um homem ou uma mulher, uma pessoa com presença firme e forte, essa pessoa te incomoda, essa pessoa te traz admiração, tudo isso vai dizer a respeito de você mesmo, não da outra pessoa. Então, se você sabe admirar uma presença, é um sinal de que você sabe admirar a si mesmo. Se você se incomoda com a presença de outra pessoa que é forte e marcante, é um sinal de que você precisa se considerar também como uma pessoa que tem o direito de brilhar, que tem o direito de ser. E isso é importante ser lembrado porque durante o nosso crescimento, por muitas vezes, o nosso direito de ser é tolhido. Então, quando alguém aparece bem resolvido, como uma rainha de paus, ela vai incomodar. Isso é natural.
Isso tudo nos ensina a nosso respeito. Mas, quando uma rainha de paus sai numa leitura, o convite é: como você tem administrado o seu próprio castelo interior? Como você tem administrado o seu corpo, a sua vida? Até que ponto você tem honrado as suas ações, as suas atitudes? Até que ponto você tem honrado a sua identidade e o que você quer se tornar? Lembrando que tudo isso, mesmo a rainha, está sujeita às grandes forças do sagrado. Mesmo uma rainha está sujeita à morte, à torre, aos enamorados, ao diabo e por aí vai. Nós estamos falando dos arcanos menores, aqueles que nos ensinam a partir do que nós podemos fazer com a nossa própria ação. Mas os arcanos maiores são as forças da natureza que nos regem. Eles têm um poder muito maior. Enfim, dito isso, à medida que nós vamos organizando o nosso castelo interior, a partir do elemento fogo, a partir da nossa presença, que é buscada a cada instante, porque às vezes é natural que a gente se perca durante o dia, e quando a gente cai na real, onde a gente esteve enquanto o tempo passou. Esse é um questionamento. Dito isso, nós olhamos para o lado e encontramos o Rei de Paus.